Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Pouco interesse dos eleitores, aumento de abstenção, menor tempo de TV e campanha diminuta nas ruas, liderança dos candidatos que tentam a reeleição. O cancelamento dos debates se justifica? Afinal, o sucesso nas redes sociais se traduz em intenção de voto? Eu sou o jornalista André Madruga e para conversar sobre jornalismo e eleições, eu recebo João Ferri Júnior, coordenador do Manchetômetro, Eduardo Barbabella, pesquisador, doutorando do IESP-UERJ, e a nossa convidada Alexandra Martins, jornalista e redatora do site BR Político do Estadão. Oi, gente, bem-vindos ao podcast. Olá, pessoal, obrigado pelo espaço, é um prazer estar aqui com vocês. Olá, André, olá, Eduardo, olá, Alexandra, é um prazer te ter aqui no podcast do Manchetômetro. Olá, André, olá, João, olá, Alexandra, é um prazer te receber aqui no nosso podcast. Então, Alexandra, a primeira eleição depois da extrema-direita ter vencido, a última, né? Uma eleição com menor tempo de TV, por conta da pandemia, com pouca campanha de rua, que tende a favorecer candidatos que já estão no poder, né, ou que tentam a reeleição. Como é que você vê tudo isso e a participação da imprensa na campanha municipal? Bom, agradeço o convite de vocês de participar aqui dessa conversa. É um prazer falar com vocês. Então, como você já pontuou, André, é uma eleição atípica por esse fator pandêmico aí, que afasta os candidatos da militância, né? Mas também tem uma outra característica, que é a falta dos debates, né? Que é a condição sanitária foi usada como argumento para as principais emissoras de TV de sinal aberto e também das de sinal fechado, para que não houvesse debates, né? Isso prejudica muito, segundo as pessoas com as quais eu converso da área, aqueles candidatos que não são conhecidos, obviamente, né, e favorece os já conhecidos, né, além de ser um indicativo de déficit mesmo, assim, para a própria democracia, né, de você não ter ali um espaço onde o seu candidato vai ser confrontado, né, porque eu não quero, não se deveria querer saber apenas o que ele pensa, né? O que o seu candidato pensa. Tem que saber também quais são os pontos fracos. Normalmente, esses pontos fracos são levantados pelos adversários, né? Isso considerando aí todas as inverdades que podem conter nessas disputas de televisão, né? Mas fica aí um buraco aí, uma falta do contraditório, digamos. Você só tem a fonte do que o seu candidato está dizendo ali de positivo, né? O candidato tem que ser confrontado também, né? E o debate, a falta do debate, ela peca por isso. Então, pandemia, espaço para os já conhecidos, menos exposição dos candidatos, a falta do corpo a corpo deles com a própria militância, de não poder ir nos lugares, apesar de que, pelas redes sociais, você acompanha que eles estão indo de qualquer maneira a todos os eventos possíveis. É até um parênteses aqui, porque para mim é um absurdo o que está ocorrendo. Não sei se vocês acompanham as campanhas pelas redes sociais, estou acompanhando quase que uma centena de candidatos diariamente e não há uso de máscara, sabe? Aglomeração em vários bairros, abraços, beijos, compartilhando comida, enfim. Então, Perdão, Alexandre, você se refere à campanha no Brasil como um todo ou em São Paulo mais especificamente? No Brasil como um todo, né? Eu estava acompanhando outro dia o Mendonça Filho lá em Pernambuco. O Mendonça ali, assim, me chamou tanto a atenção como que ele se joga na militância, como ele e o João Campos também. Não sei se é um fator local, o que é. Eu sei que a disputa lá está bem acirrada, o Mendonça subiu um pouco, deixou a Marília um pouco para trás, Marília Reis, e o João liderando, o João Campos liderando, né? Mas o esforço que o Mendonça Filho tem feito para estar presente foi uma coisa digna de nota, assim. Não só ele também, né? Na Paraíba também tenho notado isso, a disputa em Manaus também está muito nas ruas. Aqui em São Paulo eu vejo menos os candidatos
no corpo a corpo. Eu digo isso porque eu tenho acompanhado os candidatos pelas redes sociais para fazer um especial no BR Político sobre como anda a campanha nas redes sociais. Até gostei de você ter falado de redes sociais, porque, assim, eu tenho informações aqui a colar de algumas campanhas e eu estou ouvindo que ainda está muito devagar nas redes sociais. Você tem informações diferentes? Não, eu não tenho dado comprovado de nenhuma pesquisa, de nenhum instituto. É só a minha observação mesmo, né? Como eu fico com isso diariamente, é a minha função. Então, não há respeito. E eu entrevistei 5 candidatos a prefeito aqui de São Paulo, e a primeira pergunta que eu faço antes de começar a entrevista é onde ele esteve e se as pessoas usavam máscaras. 100% eles estão nas ruas e não usam máscara. As pessoas colocam máscara para gravar os vídeos. Na hora do vídeo ali, aí colocam, mas é irrestrito. Independe de idade, sexo, localização, não se usa máscara nas aglomerações de uma maneira geral, segundo os próprios candidatos, e uma observação empírica mesmo, assim, do que eu tenho acompanhado diariamente nas redes. Assim. É interessante, Alexandra, que você trouxe muito das redes sociais e o Manchetômetro nós temos começado um projeto de acompanhar como os candidatos têm se portado no Facebook, especificamente nas eleições municipais, né? E uma coisa que nós temos percebido é que os candidatos de esquerda eles estão muito presentes. Então a gente tem muita participação, né? O Guilherme Boulos, por exemplo, para resgatar um dado que nós trouxemos no nosso primeiro boletim, ele é o líder em postagens no Brasil, como um todo, no geral, e em São Paulo ele tem quase próximo a 15 dos posts mais publicados, dentre os 20 mais comentados no Facebook, né, dentre os candidatos. Então a gente vê uma esquerda que está muito presente nas redes sociais, mas a gente não está vendo esse engajamento todo se transformar em intenção de voto, né? Nós não estamos vendo isso aparecer. E aí eu queria te perguntar aqui, assim, nesse tempo de pandemia, que esse boca a boca, esse tete a tete que você colocou, fica um pouco prejudicado, mas os candidatos vão fazer também? Até que ponto você vê que a rede social, né, o Twitter, o Facebook, e mesmo a campanha na televisão, né, como que esses pontos vão ser importantes? Eu acho que da televisão, que é começar pelo mais fácil, digamos, eu acho que ela teria o poder de mudar de ideia, talvez, ou mudar a opinião dos indecisos, né? Agora, as redes sociais, sinceramente, você falou aí da esquerda, realmente a esquerda está bem mobilizada, você citou o campeão aí, Boulos, né? Fez até um Big Boulos aí no Brasil outro dia, mas por outro lado também, se você pega aqueles que são mais engajados, digamos, que recebem mais engajamento, né? O Arthur Duval, ele se coloca ali. Arthur Duval é um candidato a prefeito aqui em São Paulo pelo Patriotas, foi expulso do DEM, né? É um candidato de perfil bastante autoritário, né? E agressivo nas redes sociais, e ele tem trabalhado muito bem com a militância dele. E ele consegue até ser bastante citado, né? Assim como o Boulos. Ele e o Boulos ali, eles duelam por esse espaço, né? Mas se você considerar que a pandemia também trouxe várias restrições, né? Ela revelou aí as carências de conexão no Brasil, apesar de que o país é bem interligado, digamos, ele está bem conectado à internet, né? Mas eu não acredito que as pessoas passem ou vão consultar, vou ali consultar o Instagram para ver se eu voto no Gilmar Tato ou na Joyce Hasselman. Eu não acredito que isso seja capaz de que o eleitorado esteja utilizando essa ferramenta, mas isso é só achismo, desculpa. Porque, de uma forma geral, eu tenho observado muitas redes, os programas são muito ruins, sabe? Os programas são muito no mesmo velho formato, são os mesmos cards sempre, com lives, chamadas de lives, mostrando aglomerações. Você não tem um candidato que chega ali e fala assim, olha, para a educação
as aulas começam só em 2022 ou em julho de 2021. Você não tem ali uma proposta que te faça, de fato, estou falando de uma forma geral, mudar, talvez, ou esclarecer um eleitor indeciso. É muito bom para engajamento de rede, né? Mas se isso é traduzido nas pesquisas, eu acho que não. Assim. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, quem lidera é o Russomano e o Bruno Covas. Eles estão aí na faixa de 25%, 23% das intenções. Você pega a rede social do Bruno Covas, é muito aquém daquilo que, por exemplo, o Boulos faz em termos de linguagem, de tempo dedicado à rede. É muito do século passado a campanha do Bruno Covas. E do Russomano nem se fala. O Russomano, ele não tem se exposto muito. Aliás, ele custou a se expor nas redes sociais e de uma forma geral, né? Então, pelo menos em São Paulo, eu posso dizer que não é, a rede social não tem influenciado pesquisa de opinião, porque essas duas campanhas são, a meu ver, esteticamente e do ponto de vista da comunicação, de linguagem, muito pobres, sabe? Muito pobres, muito pobres. Não, eu acho que assim, é que na verdade os perfis, se a gente for. Tem umas tipologias, você já viu essas tipologias de parlamentares, né? Então, tem parlamentar que é eleito com voto regional, tem parlamentar que é eleito com voto do estado inteiro, tem parlamentar que concentra em temas, issues, tem parlamentar que é, sei lá, da burocracia partidária. Então, tem uma tipologia, na verdade, de formas de parlamentar baseado na conexão eleitoral, ou seja, na maneira como eles são eleitos. Eu acho que isso se aplica também na estratégia comunicacional de candidatos, porque é diferente, muda muito de candidato para candidato, né? Você vê o PSDB, que é um partido que tem um sucesso eleitoral grande em São Paulo, tem um histórico, né? Não preciso dizer, de sucesso eleitoral em São Paulo, mas é um partido que nunca desenvolveu assim uma cultura de redes sociais, de comunicação em redes sociais. Veja a campanha do Alckmin para a presidência, foi um fracasso nas redes sociais. E assim, não é só um fracasso dos caras terem se dado mal, mas eles não fizeram muito esforço também. Eu acho um pouco que você está falando, parece que está um pouco além do que os caras, a maneira deles fazerem campanha, entendeu? Eu não sei como foi do João Dória, mas então... Vou falar do Dória, não, então, eu ia falar da assim, Joyce. Vou falar da Joyce Hasselman, assim. Eu acho que ela acertou, sabe, de brincar, por exemplo, com o próprio bullying, né? De ter sido considerada gorda no passado comparada à Peppa Pig, de fazer um vídeo com a própria Peppa Pig. E depois se deu mal porque a Disney proibiu a campanha de usar a imagem, né? É da Disney, a Peppa Pig? E ela não pôde usar mais. Mas, enfim, as peças dela são muito boas também. São muito direitas. Ela já vem dessa política do campo bolsonarista PSL. Esse pessoal é criado nas redes sociais, né? Assim, eles não conhecem a outra política. Na verdade, são dois polos muito opostos. O PSDB é aquela política de partido tradicional. Eu tenho até um texto sobre isso, sobre a coisa a mudança que houve com o bolsonarismo, das estratégias comunicacionais dos políticos, porque você tem até a eleição de 2014, assim, o esquema que funcionava é você ter estrutura partidária, não é isso? Assim, você tem uma coalizão grande, um partido com estrutura, ou uma coalizão grande com uma grande estrutura de outros partidos que formam uma estrutura partidária grande, porque isso te garante tempo na televisão e te garante cabo eleitoral no Brasil inteiro, entendeu? Eventos de campanha, comício, passeata, panfletos, tudo mais. Isso era o que ganhava a eleição no Brasil até 2014. O Bolsonaro provou que é possível fazer diferente, pelo menos para presidente. Né? Eu acho que o pessoal dessa escola bolsonarista tenta meio que, quer dizer, pelo menos alguns que eu vejo, você está me confirmando, Joyce Hasselman, e nessa onda. Eu adicionaria um fato aí que a gente teve alguns exemplos aí de fracasso dessa nova política aí baseada em redes sociais, assim, né? Você pega aí o governador do seu estado, né? Do Wilson Witzel, né? Você tem o Carlos Moisés lá no sul, o Lima lá no Amazonas, são candidatos dessa safra e que com pendências com a justiça, né? Processos de impeachment nas costas, né? O fracasso não é um fracasso eleitoral, é um fracasso político. Eles não conseguem fazer
direito. É. Eles foram muito bem na eleição. Assim. Na verdade, vou te dizer uma coisa: o Witzel realmente é um segredo para mim como esse cara foi eleito. Eu acho que foi um efeito coattail do Bolsonaro assim, mais gigante que houve no Brasil. Porque, assim, eu nem sei se ele fez muita campanha nas redes sociais, se ele tinha um esquema mais forte de redes sociais. Mas ele realmente foi eleito de uma maneira miraculosa, esse cara. De qualquer maneira, eu acho o seguinte, é interessante essas eleições municipais, porque elas, assim, como experimento, porque elas vão testar essa maneira de fazer campanha, e vão testar essa maneira de fazer campanha em eleições que são de uma natureza diferente da eleição presidencial, né? Porque a eleição presidencial é uma eleição muito concentrada, concentra muito recurso e tal. Então o Bolsonaro conseguiu aquele grande feito, e assim, fez uma vez, será que consegue fazer 2 vezes? Então, porque é uma coisa muito surpresa, e toda surpresa que se repete acaba não sendo mais surpresa, concorda? Assim, Exato. o cara não pode ser outsider estou falando para o Bolsonaro e para vários outros outsiders, né? O negócio do outsider não vai funcionar para sempre, porque tem uma hora que você funciona, esse cara já está no 4º mandato, não é possível que ele seja outsider de novo. Outsider de si mesmo, né? Então é o seguinte, esse esquema de fazer campanha foi um esquema que funcionou muito bem para o Bolsonaro em 2018, mas o teste de replicabilidade dele, tanto para vereadores nem se fale, porque vereador assim é uma comunicação muito exígua, eles dependem muito do corpo a corpo, né? E para prefeitos agora vai ser um teste interessante, né? Porque tem muita gente que as redes sociais, mas de fato não, a compreensão de qual o efeito eleitoral, acho que o Dudu apontou para isso, das redes sociais, é ainda muito imperfeita, né? Por parte de nós observadores, assim. Pois é, João, e até eu queria colocar mais um ponto para a gente pensar, porque a gente vê que as redes sociais são uma incógnita, temos aí algumas táticas que estão funcionando e outras não, e aí eu queria trazer 2 pontos que eu tenho visto também como muito relevantes nesse momento, né? O primeiro vai ser a importância, né, do Bolsonaro. O que vocês percebem? Qual vai ser a importância do presidente da República nessa campanha? Para dar um exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos não só o candidato à reeleição, né, o Marcelo Crivella, se colocando como candidato do Bolsonaro, mas você tem também o Luiz Lima, que é o candidato do PSL, que também, de alguma forma, se coloca como candidato do Bolsonaro, e sempre, né, sempre retomando aquela ideia do candidato contra a corrupção. Isso é um fato que a gente tem visto isso bastante, e para, por exemplo, contrapor, o Eduardo Paes coloca não a questão apenas da corrupção, porque ele afirma que ele não cometeu os ilícitos, mas ele coloca a questão da experiência, até para colocar um pouco dessa questão do Witzel, né? Então a gente tem essa discussão de ser idôneo, de não ser corrupto versus experiência, um pouco nessa lógica, né? Que acontece com a entrada do Bolsonaro. E 2 pontos que têm sido muito importantes, de temas específicos, são o combate à Covid, que atualmente está ganhando ainda mais força com essa discussão sobre vacina, e o auxílio emergencial, que também vem alavancando um pouco o Bolsonaro e a sua aprovação. E eu queria perguntar para vocês o que vocês acham sobre essas questões, sobre esses temas. Se esses temas podem realmente influenciar, porque são temas nacionais, né? A questão da vacina nacional, a questão do auxílio emergencial é também nacional, mas as prefeituras vão ter ação direta, porque as prefeituras têm os postos de saúde, são elas que vão organizar, junto do Ministério da Saúde, por exemplo, a vacinação ou não. Eles também têm projetos sociais e programas sociais de auxílio aos moradores. Então, como é que fica esse sistema com 2 temas que são importantes, né? Saúde e programas sociais, e um presidente que está se colocando na luta, está se colocando para apoiar, mas às vezes de uma certa forma afastado também para quando ele tem mais de um candidato. Como é que vocês veem essa situação? Bom, com relação à questão da saúde, a revista Nature fez uma pesquisa com cerca de 100 países e o Brasil se coloca em segundo lugar com 85% de apoio a uma vacinação. Os brasileiros estão favoráveis a uma vacina e tomariam a vacina. Da mesma forma, a XP divulgou uma pesquisa hoje também com um dado super alto também do volume de brasileiros preocupados com essa questão da vacina, né? Então, seria um caminho bastante, a meu ver, bastante arriscado que o Bolsonaro está entrando aí de brigar com a ciência com relação à Covid. Assim. O brasileiro está cansado de ficar em casa e
que logo que essa vacina surja logo. E ele falar que eu não vou tomar, não importa, eu não vou tomar essa porcaria, não sei o quê. Ele fala assim, né? E isso bom, as pesquisas não têm refletido que é o mesmo desejo aí da população. E com relação à corrupção, eu acho que a oposição tem aí um prato cheio aí para poder explorar com esses 3 exemplos que eu falei de justiceiros contra a corrupção eleitos com essa plataforma, né? Que foram o Witzel, Carlos Moisés em Santa Catarina e o Wilson Lima do PSC lá no Amazonas, e que enfrentam processos de impeachment em suas respectivas assembleias. Então, você tem aí 2 do PSC e 1 do PSL em processo de afastamento. Isso, para a oposição, em tese, deveria ser um ótimo motivo. Olha, tá vendo? Vocês aí ficam querendo votar quem é contra a corrupção. Parece que a corrupção é algo passível de ser exterminado, como se fosse a luta contra vamos exterminar o mal, né? Eu prometo exterminar o mal. É super possível exterminar a corrupção, né? Então, fica um discurso vazio aí a ser explorado aí pela oposição. Eu não sei se terá cabida da forma que teve no passado o tema corrupção. O brasileiro está muito preocupado com a corrupção. O brasileiro está preocupado com o dinheiro, talvez, e com a saúde. Assim. Mas, a depender do andamento da economia, de como o Paulo Guedes aí vai gerir aí sua equipe, né? Uma equipe que não é coesa, né? Com interesses diversos, né? Inclusive políticos, né? Vídeo Rogério Marinho, né? Batendo cabeça com o próprio Paulo Guedes desautorizado publicamente pelo próprio Bolsonaro aí, que quer porque quer lançar uma renda básica universal aí no futuro, mas não sabe de onde tira, enfim, não sabe de onde tira e não sabe se deveria ou não furar o teto do gasto. Então, talvez a economia seja mais importante, talvez, aí, é uma aposta minha, do que o próprio tema da corrupção, João. Então, olha, Alexandra, eu tenho tido contato com algumas pesquisas qualitativas que estão sendo feitas por aí. Eu acho que, assim, a impressão que eu tenho, pelo menos, é assim, o tema da corrupção continua presente, só que ele continua presente, assim, de uma maneira que antes tinha aquela coisa de corrupção do PT, o antipetismo muito ligado ao tema da corrupção, né? E quando os candidatos do PT não estão na frente, esse negócio está um pouco mais fraco em São Paulo e Rio de Janeiro, pelo menos, né? Aí eu acho que é o seguinte, a corrupção se traduz mais num certo desconsolo, né, desilusão em relação à política em geral. Aquela coisa de que os políticos são todos iguais, as campanhas são todas iguais, todos só fazem promessas, as pessoas falam muito isso. E eu acho que tem uma coisa que as pessoas não estão levando em consideração. Eu acho que nem as campanhas estão levando muito em consideração isso, nem todas as campanhas, pelo menos, mas é que a gente vai ter uma situação bastante anômala nessa eleição para a prefeitura, que é o seguinte, a gente tem o Covid, tem a ameaça do Covid, combinado a isso, a gente tem essa desesperança que não diminuiu. A corrupção pode até relativamente ter perdido a importância tão central que ela tinha, mas eu acho que é só relativamente. Ela continua tendo uma percepção de que a corrupção é o principal, o maior problema do Brasil, né, que eu acho um absurdo. E depois, e mais que isso, e ela alimenta a desesperança, continua alimentando. Bolsonaro também acha um absurdo, acabou a corrupção no governo dele. É verdade. Ele também acha. Acabou a corrupção, bem lembrado, André, pronto. Mas eu acho que essas duas coisas, casadas com essa história deles permitirem agora que, devido ao Covid, as pessoas justifiquem pelo app não votar, a gente vai ter assim uma quantidade de abstenções gigante nessa eleição para prefeito. E isso vai transformar a eleição brasileira numa coisa bem parecida com a eleição americana, na qual vai fazer muita diferença se os seus eleitores estão motivados para votar, entendeu? Porque lá nos Estados Unidos tem muito essa coisa de você levar o eleitor para a urna. Eu acho que aqui os políticos brasileiros não estão muito ligados nisso ainda, mas eles vão precisar ficar ligados nisso, porque assim, se você convencer os eleitores só de leve, muitos deles não vão votar simplesmente em você, porque não vão para a urna. É muito mais fácil justificar, você pode justificar agora do app. Então esse vai ser um fator assim que as pessoas não estão pensando ainda, mas eu acho que vai ter uma diferença na eleição. Também acho, João, também acho que esse povo, para sair de casa, eu acho que vai ser um pouco mais difícil em 2020.
Você imagina, ainda vai ter essa coisa de fila, as pessoas já estão desmotivadas, já podem justificar, assim, tudo contribui para ter uma abstenção imensa. É uma pena. Alexandra, eu também queria fazer uma outra pergunta, pensando no seguinte. A gente já tem isso há alguns anos, mas em 2018 isso ficou ainda mais claro para a gente. A gente tem visto muitos comunicadores se candidatando e se elegendo, né? Em 2018, né, a gente teve, talvez os dois principais aqui que eu posso citar, são o André Janones, deputado federal por Minas Gerais, e a Joyce Hasselmann também. Né? Temos vários exemplos, vários outros candidatos que foram eleitos, que também são comunicadores. E me parece, né, a gente tem acompanhado no Manchetômetro muito isso, essa atuação dos comunicadores, ela consegue ser constante depois da eleição, né? Porque muitas vezes a gente vê o político, ele consegue se eleger, e de certa forma, se ele não tem um bom trabalho de comunicação, ele de certa forma some e volta no período eleitoral de forma mais forte. É claro que durante esse período ele está fazendo o seu boca a boca, ele está fazendo o seu trabalho de base, ele está aparecendo, mas pensando nas redes, pensando nessa comunicação, muitas vezes ele não aparece. E aí a gente tem até pensando em 2022, existe sempre a sombra, né? Que essa vai ser sempre uma sombra das eleições no Brasil, enquanto ele não decidir se candidatar, o Luciano Huck, que é um grande comunicador, né? Também tem esse papel. E eu queria te perguntar, como é que você tem visto essa relação entre comunicadores, entre essa comunicação e a política, principalmente pensando que agora a gente tem visto muito esse movimento de candidaturas da comunicação para a política ainda mais forte. Como é que você tem visto isso? Olha, você já citou os exemplos aí, eu só encaixaria o da Atena, que fica entre vai e não vai, né? Mas é isso, aí eu acho que é uma questão até de cunho pessoal, assim, de mexer na vaidade, né? De tocar na vaidade, né? A gente está falando aqui de apresentadores que são notícia, né? Não que trazem notícia, né? A Atena traz notícia, mas ele é notícia, sabe? O Huck também, o Huck, qualquer tweet que ele coloque vira título de jornal. Até o André Matarazzo, que também do candidato PSD, ele também é radialista, mas não é o caso, não tem tanta proeminência assim. A Joyce Hasselmann, idem, né? No caso da Joyce, ela atuou bastante aqui em vários veículos, né? Mas foi mordida pela mosca, né? O ser mais importante que a notícia, né? Porque aí eu sou da velha guarda da comunicação, que gosta realmente da notícia e não de ser a notícia, né? Então, eu entendo que eles queiram seguir carreira política, mas eu acho que entra mais a questão da vaidade, assim, porque você não tem experiência na administração pública. Convenhamos, você sabe como que funciona um empenho, uma ordem de compra, contratação, as pessoas têm a mínima ideia de como funciona a prefeitura e querem ser prefeitos ou governadores, que seja, né? E outra coisa, a gente tem exemplos de comunicadores também, que agora me escapa o nome, talvez vocês me ajudem a lembrar, ele só transmitia o mundo do crime, até que ele começou a forjar as notícias junto com a polícia, para que a polícia fizesse apreensões junto com ele. Assim. Então, ele combinava com a polícia, e aí a polícia e ele sabiam que aquela vítima ou aquele alvo ali não estava envolvido no caso, mas chegavam, de repente, na casa, a emissora e o candidato à emissora e a polícia chegavam na casa dessa pessoa, forjavam provas, tem até denúncia de tortura. Aquela série do Netflix, isso? Isso que eu ia falar. Virou série. Exatamente esse cara. Obrigada. Exatamente esse caso. Né? Como pode, né? Aquilo ali, você quer ser polícia, você faz o concurso para PM. Você quer ser jornalista, você procura um veículo sério ou transforma o seu canal em canal de notícia. Você quer ser governador, você vai para a vida pública. Cada pé numa canoa, não dá. Eu acho que tem vários problemas aí. Vários problemas. Então, é uma alavanca? É uma alavanca. Mas por uma questão de vaidade, porque experiência eles não têm.
Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria perguntar para você, como você está vendo a cobertura da imprensa, assim, tanto da sua própria posição profissional agora, como da imprensa em geral, em relação às eleições municipais? Olha, com um pouco até de preocupação, em razão de duas coisas. Em razão da Covid e em razão da medida provisória que reduziu salários e jornadas de jornalista. Preciso muito ter isso em mente, porque o nosso salário foi reduzido, em tese a jornada também, mas a jornada, no fim das contas, vocês conhecem a natureza do trabalho de um jornalista numa redação, é muito difícil que você cumpra ali 6 horas e bate ponto e vai embora, né? Então, isso é praticamente impossível acontecer num período de campanha. Os jornalistas estão se arriscando muito mais, tá? Meus colegas acima de 50 anos que cobrem estavam resguardados em casa, estão nas ruas, não de forma tranquila, estão preocupados e tem que cada dia estar num lugar, porque é diferente de você acompanhar por telefone. Aliás, é uma outra cobertura acompanhar por telefone, redes sociais, via assessores e acompanhar junto com o candidato na agenda, né? Ser o famoso carrapato, né? Então, é uma cobertura bastante diferente. Você não tem acesso, as informações não estão chegando todas 100% aos jornalistas, não estão. Você demora mais a obter uma informação de um candidato, algum bastidor, se você não estiver na agenda. E outra coisa, se o assessor do candidato não estiver na agenda, não adianta nada, porque o candidato vai estar preocupado em cumprimentar as pessoas ali do local e não de falar com você. Quando fala com você, vai falar rapidamente. Os marqueteiros, que também são outra fonte de informação das campanhas, não estão na rua. Você tem que falar via telefone. Antes isso era muito mais facilitado, digamos, sem a pandemia, porque eles, em tese, não estavam tão pressionados com suas redes sociais, né? Hoje, eles sabem que esse canal é um dos mais valorizados com a pandemia, então são vários e vários vídeos, posts, lives e tudo mais. Resumindo, as fontes reduziram, o tempo reduziu, a exposição à doença ao vírus é maior, e vindo de um contexto de redução de salário, redução de jornada, redução maquiada de jornada, porque vários tiveram que cumprir, sim, as 8 horas, né? E, além do mais, sob a ameaça de demissões, né? Porque os principais veículos, pelo menos de São Paulo e Rio de Janeiro, a gente sabe que todos vivem com problemas financeiros, né? E aderiram à MP 936, justamente para poder facilitar a vida financeira deles, mas com essa ameaça de demissão. Durante a pandemia já houve demissão em alguns veículos, e a rádio peão que circula entre nós, companheiros, é de que haverá, sim, demissão depois de terminada a pandemia. Então, para mim, é atípica, porque eu cubro a eleição desde 2014, cobri todos, 14, 16, 18 e essa agora, tanto dentro quanto fora da redação. Eu nunca vi demorar tanto a informação a chegar. E outra coisa, chega às vezes, chega 2 dias depois, sabe, às 11h30 da noite, meia-noite, porque o canal do WhatsApp ficou tão familiarizado, a pessoa se sente tão à vontade em te mandar uma mensagem, ligar e falar qualquer coisa no meio da noite, no domingo, no sábado, sabe? Isso te obriga também a acionar a redação, fulano me mandou isso, vejam aí e tal. Então está muito mais complicado, muito mais difícil, e eu acho que para o eleitor também ele vai sentir isso, porque talvez a gente pudesse estar colhendo muito mais dados, pessoal, muito mais dados do que normalmente a gente colhe no período normal. Assim. Não está bom, não está legal. Mas eu queria te dar uma outra perspectiva de comentário, que é o seguinte, não exatamente o comentário do ponto de vista do jornalista, no labor do jornalista, mas do ponto de vista da grande mídia como canal de comunicação entre candidatos e eleitores. Porque, assim, a gente tem notado, a gente que trabalha com cobertura, analisa diariamente cobertura, é tradicional, acho, na grande mídia brasileira, os meios darem muita atenção para a política nacional e cobrir muito mal a política municipal. Isso fora de eleição, e no período eleitoral não melhora muito isso, entendeu? Sim, assim, verdade.
a impressão que eu tenho é que a cobertura é no máximo morna, quando tem, né? Olha, é verdade isso mesmo. O municipal sempre interessou menos, Câmara Municipal sempre interessou menos. Assembleia interessa um pouco mais e as duas casas federais são as que guardam. Mas, Presidente, e nem para prefeito eu acho que é tão assim, eu acho meio fraco também. Você acha que mudou isso? Está sendo mais... eu acho que sim. Pelo menos aqui em São Paulo, assim, o Bruno Covas ou o Russomano, eles emplacam manchete. É. Né? Emplacam. Eu não sei aí no Rio, assim, eu não vou lembrar aqui das capas do Globo, mas eu imagino que o Crivella também já deve ter Mais ou menos, é ruim. Bem, eu acho bem fraco. Porque, assim, e ainda mais numa eleição dessa, que é uma eleição encurtada, com campanha encurtada, vamos dizer, a possibilidade dos candidatos se comunicar com os eleitores é sem debates, quase, né? A possibilidade está muito restrita. Né? Você aí que analisa isso, tem números aí, né, João? Então, mas assim, a campanha de rua também, fora os números da gente, assim, a campanha de rua está super prejudicada com o negócio da pandemia. Assim, eu sei que aqui no Rio de Janeiro ela está indo bem devagar, provavelmente nos outros lugares do Brasil. É claro que você reportou de lugares, em Pernambuco, por exemplo, está tendo eventos de massa, tal. Aqui no Rio talvez em alguns lugares, mas nada que se compare com as eleições anteriores. A pandemia de fato causou um problema. Então, assim, prejudicou por aí. Aí a campanha também está encurtada, entendeu? E aí, se você junta isso à mídia, que também não cobre muito, fica um negócio assim estranho. E um povo pouco motivado para votar, nossa, assim, acho que... Tempestade, não, é o tsunami perfeito aí, né? E é triste, é verdade mesmo. Além de você ter muito menos repórteres para mandar para a rua, os que você tem que escolher, você eu vou mandar para a rua. Porque antes você tinha um carrapato para cada, né? Carrapato, para quem não sabe, é o jornalista que gruda num candidato e não sai. Hoje carrapato? Hoje você não pode colocar um carrapato em cada um deles, igual se fez em 2016, 2014, não tem como. Então, obviamente que sai prejudicada, não precisa nem de muitos malabarismos aí de pesquisa, porque não, estamos menos na rua. Então tem menos manchete e tem menos informação. E, Alexandra, até para ajudar nesse debate, ainda também torna mais fortes as fake news, né? Porque sem o Carrapatos, não a campanha, porque a campanha vai para a rua, mas o repórter vai menos à rua, vai menos, estar menos. Então acaba fortalecendo, né? Porque com tudo que o João falou, de campanha curta, que você colocou, que as pessoas estão na rua, sem o jornalista para apurar rapidamente a informação, a fake news ainda se torna ainda mais letal, por assim dizer, né? Eduardo, aí dá vontade de mudar de país, assim, vamos todos, fecha aí o boteco, vamos embora, porque fake news, essa altura do campeonato, sabe, fortalecem as agências de checagem, né? E essa é talvez um fator positivo aí dessa campanha, que as agências de checagem estão cada dia conquistando mais respeito, né, contra as fake news, né? Mas é impossível, é igual o combate ao mal ou o combate à corrupção. Você não vai acabar com fake news, sabe? Ela é retroalimentável, sabe? Ela mesma se realimenta, reinventa, traz a mesma notícia, sabe? E Twitter com as mesmas frases, as mesmas mentiras, só muda o usuário. É assim, é desesperador fazer campanha. Deve ser, né? Alexandre, falar em fake news, também a imprensa também é autora de algumas, né? Sim. E eu queria que o que chama atenção na cobertura da imprensa, em São Paulo principalmente, é a crítica ao PT, ao fato dele não ter aderido a uma frente ampla, crítica ao hegemonismo do PT. E como você vê essa cobertura sobre o partido e o desempenho dele em São Paulo? Melhorou demais a cobertura do Partido dos Trabalhadores, melhorou muito, assim, já foi muito pior. Né? De fato, as empresas de comunicação são mais simpáticas aos ideais liberais, pregados aí pelos candidatos de centro-direita, né? Que exclui o Partido dos Trabalhadores. Mas todos os jornais aqui de
São Paulo tem os chamados setoristas, né, que cobrem o PT. E eles conseguem fazer reportagens sobre o Partido dos Trabalhadores, né? Agora, talvez a hierarquia das notícias na página impressa, digamos, né, talvez não obedeça o critério que o PT gostaria de ver. Assim. O PT pode ocupar um espaço menos privilegiado que algum outro partido. Assim, eu imagino que o Manchetômetro deva ter isso com mais exatidão. Assim. Mas o que eu posso dizer é que melhorou a cobertura, cada vez mais o espaço se abre, porque os jornalistas também que cobrem a esquerda precisavam de mais ferramentas documentais, por exemplo, para emplacar suas pautas que o Partido dos Trabalhadores trazia, por exemplo. Então, com isso, você não vai dispensar, em tese, você não dispensaria uma notícia, porque ela pode, se você dispensa hoje, ela pode estar 2 dias depois na página do seu concorrente fazendo maior estardalhaço, né? Então, na medida em que essa abertura para notícias desse campo progressista, isso veio junto com essa necessidade de trazer documentos e embasamentos jurídicos para as suas publicações, o que os repórteres, eu acho que fazem de uma maneira, eu estou falando dos meus colegas que cobrem esquerda, né, que eu conheço bastante bem, fazem bem. Agora, se eles vão ter o espaço que eles desejariam, aí já é uma escolha que cabe à empresa fazer, não que aquele assunto não vai entrar. Mas, por outro lado, a gente tem a porta dos portais de notícia, né? Todo jornal impresso tem o seu portal, onde você pode desenvolver aquela notícia da melhor maneira, né? Você pode... O seu princípio, meio e fim ali, eles vão ser mais extensos, mais completos, né? Do que seria, por exemplo, num jornal impresso. Na verdade, o impresso ali, se você for olhar, que mantém os impressos, né, são os assinantes ali, e os assinantes muito antigos, né, de casa. Né? Então, você ainda tem essa linha liberal das empresas de comunicação como um todo, mas o público que mantém as páginas impressas, que muitas vezes são assinantes já com idade mais avançada. Então, essa combinação aí, ela espanta um pouco notícias sobre o PT, digamos, né? Mas eu vejo isso vem retrocedendo bastante, vem diminuindo. Assim. Alexandra, obrigado pela participação, queria agradecer e te convidar para os próximos. Eu que tenho que agradecer, obrigada Eduardo, obrigada João, obrigada André, foi ótimo papo, espero que as pessoas tenham entendido alguma coisa do que eu falei aí, eu sou meio atrapalhada aí, rápida demais, e o raciocínio, tem tanta notícia na cabeça da gente que a gente vira uma metralhadora aí, giratória aí, mas muito obrigada, adorei participar e estamos disponíveis para eventuais futuras participações. Um abração para todos vocês. Obrigado por ter participado, gostei muito da nossa conversa e fica aqui o convite para voltar em breve para a gente voltar a esse bate-bola, esse bate-papo sobre política e mídia. Muito obrigado, Alexandra, foi realmente incrível. Acho que a gente tem muita coisa para conversar, com certeza vamos te convidar e você virá mais vezes ao nosso podcast para a gente poder debater esse mundo de temas que é muito interessante e que com certeza a gente tem muito para apresentar para os nossos ouvintes. Muito obrigado também, João e André, que participaram comigo. Legal, gente, é isso. Neste episódio, você ouviu sobre a cobertura jornalística das eleições municipais. Para saber mais, acesse o nosso site manchetometro.com.br e siga as nossas redes sociais. Você também pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.